Então, a Lígia, ela é odontóloga e doutora em biotecnologia, né? E ela atualmente está como professora visitante do Instituto de Biotecnologia na Federal de Uberlândia. Ela é professora colaboradora também no IB lá da Unicamp. Ela trabalha muitos anos com a Eneida, né? E trabalha já há bastante tempo nessa área de drug delivery. E ela topou, então, assim, de última hora mesmo, a Eneida foi internada acho, na semana passada, ela de última hora topou fazer essa palestra no lugar da Eneida. Queria mais uma vez agradecer a, a Lígia, né, por topar esse desafio assim em cima da hora, fazer essa palestra no lugar da Eneida. Muito obrigado mesmo, Lígia. Eu que agradeço ao comitê de organização pelo convite. Infelizmente, né, a professora Eneida não pôde estar com a gente hoje, mas eu tenho certeza que na próxima ela vai estar aqui, então eu vou continuar com o pedido dela, que era para trazer para vocês um pouquinho sobre essa nova técnica de caracterização de nanopartículas, que é conhecido como nanotracking analysis. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre medidas de tamanho e concentração de nanopartículas com ênfase nas aplicações em drug delivery. Então, para quem já tem um pouquinho de conhecimento ou experiência com caracterização de nanocoloides, a gente sabe que são sistemas bastante complexos, né? Porque eles são governados por uma energia cinética interna muito grande, então muitas vezes é um desafio a gente conseguir entender como é que esses sistemas eles se comportam estruturalmente. Bem, então o NTA ele foi, né, uma ideia pioneira dos pesquisadores Bob Carr e John Knowles, que em 2003 eles criam a empresa Nanosite, e em 2006 eles criam a técnica do NTA propriamente dita. E então depois eles vendem essa técnica para a Malvern, então quem comercializa hoje o NTA é a Malvern. O equipamento ele consta então de um laser, né, onde ele vai então incidir a luz na nossa amostra, acoplado a um microscópio numa magnificação de 20 vezes. Então, esse microscópio ele é capaz de poder permitir a visualização do espalhamento de luz das partículas que estão se movendo pelo movimento browniano e, simultaneamente, a câmera científica vai fazer a captura dessas imagens e o software analítico ele vai fazer o tratamento de dados, que o software é o próprio Nanosite, né? Então, é uma técnica, assim como o DLS, que é a técnica padrão ouro de caracterização, né? Indicado para a caracterização in vitro de nanopartículas dispersas em um líquido, e essa técnica é capaz de resolver partículas na faixa de 10 a 1000 nanômetros. Isso vai depender um pouco do tipo de laser que a gente vai ter. E interessante que, como a gente sabe que existe sempre essa dificuldade em caracterizar, né, os nossos sistemas desenvolvidos, principalmente no que se refere à regulamentação disso, ou seja, quando o nosso desenvolvimento ele cumpre todas as fases de estudos garantindo a biocompatibilidade e a eficácia, para ele poder chegar no comércio, né, para ele poder ser comercializado e, de fato, contribuir para a qualidade de vida, nós precisamos seguir alguns aspectos regulatórios e, às vezes, isso se torna um entrave, porque muitas dessas regulamentações elas ainda não estão sendo pensadas considerando sistemas nanoestruturados. No entanto, em 2016 foi lançado esse ISO, que é o International Standard Particle Tracking Analysis Guide, onde ele enfatiza a importância de técnicas de rastreamento para a caracterização desses sistemas nanoparticulados, com ênfase no princípio de técnica baseado em número, que é basicamente o que o NTA ele nos traz. Então, aqui é uma foto do próprio manual do usuário, né, do porta-amostra, e onde a gente injeta a nossa amostra. Ela, nesse caso, é a forma mais simples de realizar a análise. A gente faz uma diluição, a técnica ela é de alta resolução, então a gente pode usar amostras bastante diluídas, e a gente então já pode injetar e logo acoplar no equipamento. Bom, então esse aqui é o aspecto do arranjo óptico do NTA. Aqui a gente tem a emissão da luz, né, que é a imagem da luz sendo espalhada.
Então, à medida que a luz ela atinge esse vidro, né, com borda prismática, onde a nossa amostra ela fica aprisionada, o que acontece é que essas partículas em suspensão que estão se movendo sob o movimento browniano, ao alcançar o feixe de luz, elas são capazes de espalhar a luz em várias direções, e o microscópio, então, ele é capaz de fazer a captura disso com a câmera que vai fazer o registro e prover a análise. É importante a gente mencionar que, apesar dele ser considerado um videomicroscópio, esse aumento, a magnificação desse microscópio é de 20 vezes, o que significa que a gente não consegue ter informações a respeito da morfologia dessas partículas, mas sim do espalhamento de luz delas, né? E bem, nós temos uma outra possibilidade de utilização, que é o filtro de fluorescência, que ele é muito útil para análise de amostras específicas. Então, quando a gente aciona, a gente coloca esse filtro, mesmo fisicamente, no equipamento, toda a luz que é espalhada, ela é bloqueada, e somente as partículas que têm a capacidade de fluorescer é que vão, então, ser detectadas pelo microscópio e pela câmera. Então, isso é uma outra aplicação bastante distinta, que diferencia da técnica do DLS, que não tem essa opção. Esse aqui é um equipamento do laboratório de biomembranas lá da Unicamp, né? Do laboratório que é gerido pela professora Eneida, um laboratório multiusuário. E aqui nós temos uma outra possibilidade de utilização, que é no fluxo. Então, o equipamento ele conta com uma, a gente fala que é uma bomba de seringa, né? Tem uma bomba eletrostática, onde a nossa amostra colocada nesse aparato, ela vai sendo, então, injetada e sendo renovada no equipamento de uma maneira automatizada. O que isso significa é que para amostras, por exemplo, que contêm fluoróforos, que eles são muito rapidamente fotodegradados, ela garante que a amostra ela seja renovada de uma maneira eficiente para que a gente tenha bons resultados, e o software ele é capaz de diferenciar o movimento de renovação de amostra com o movimento browniano das partículas, do espalhamento. Então, essa daqui é uma técnica, é uma possibilidade muito importante para a utilização, ainda que, assim, em termos práticos, né, essas cânulas são muito compridas para a gente até comenta com o pessoal da Malvern, de repente, repensarem isso, porque qualquer pequena formação de bolha no meio da análise, isso já vai interferir muito nos nossos resultados, né? E se a gente pensar em sistemas que têm uma grande quantidade de tensoativo e que favorecem a formação de espuminha, de bolha mesmo, isso daqui acaba sendo um pouco problemático, mas nada do que uma boa capacitação do operador que seja capaz de resolver, e os resultados ficam muito bons. Bom, então, aqui eu gostaria de ter trazido o vídeo, né, da dancinha aqui das partículas se movendo no movimento browniano, mas eu nunca tenho sorte quando eu trago vídeo para apresentação, então eu trouxe só o print da imagem, mas de uma forma geral essa é a nossa superfície de trabalho. Nós temos alguns parâmetros de qualidade, onde a gente sabe qual é a quantidade mínima ou máxima que a gente precisa ter por imagem de partículas, a fim de que a gente consiga ter um bom resultado. Mas, de uma forma geral, é uma análise que ela vai fornecer essas imagens do espalhamento em tempo real, em poucos minutos, com preparo de amostra muito pouco invasivo, muito menos do que, por exemplo, uma microscopia, né? Então, acaba sendo muito interessante. Como princípios da técnica, nós temos os mesmos princípios que o DLS utiliza, que é os princípios de espalhamento de luz e de movimento browniano dessas partículas em suspensão, e ele se dá através do registro da luz espalhada. Diferentemente do DLS, que ele vai registrar, né, as populações que vão espalhar a luz com diferentes intensidades, mas todas ao mesmo tempo, né, aqui a gente não necessita, a gente não vai utilizar a intensidade de luz para poder determinar, por exemplo, o tamanho de partícula, porque o equipamento ele se baseia no particle by particle principle, ou seja, a gente costuma dizer que é por número. Isso significa que todas as partículas que estão presentes na amostra, elas vão ser caracterizadas, independente da intensidade de luz. Por isso que a gente diz que essa técnica ela é mais indicada para caracterização de amostras muito polidispersas, que costuma ser uma limitação da técnica de DLS, porque normalmente
quando a gente tem numa amostra de DLS duas populações de tamanhos bem distintos coexistindo, normalmente a população de partículas maiores ela vai espalhar uma luz de tamanha intensidade que acaba mascarando a luz espalhada pelas partículas de menor tamanho, que vão ser de menor intensidade. Por isso que a gente considera que o DLS tem a limitação na caracterização de amostras muito polidispersas. E por conta, então, dela atuar em número, a gente considera que ela vai fornecer resultados em alta resolução. Por outro lado, torna-se essencial a capacitação do operador no que se refere à validação visual. Então, esse operador ele tem que estar apto para o ajuste correto de foco, de contraste, de luz, de eliminação de ruído e de diluição da amostra, né? Então, a gente costuma dizer que o operador ele tem que estar atento antes, durante e após a análise, que é um pouco diferente do DLS para quem está acostumado, que uma vez que você tem acertado a diluição da amostra, e o DLS ele mostra para a gente nos seus reports, correlograma, a quantidade de parâmetros que nós temos que ajustar para poder confiar no resultado. No caso do NTA, nós temos alguns parâmetros de qualidade que o fabricante ele traz para nós, mas a gente vai aprendendo com o uso da técnica. Dependendo do tipo de amostra, nós vamos conseguir ter um tipo de foco, a gente tem que ajustar um tipo de luz. Então, esse é um critério assim, que é bem próprio do NTA. Por isso que a gente pode costumar dizer que os parâmetros de qualidade da amostra no NTA eles são um pouco mais subjetivos. Mas uma vez que o operador tenha sido corretamente capacitado e fique atento durante a análise, os resultados eles são completamente confiáveis. De uma maneira geral, né, assim como o DLS, como ele vai se basear no espalhamento de luz dessas partículas em suspensão e elas estão se movendo de acordo com o movimento browniano, numa dada amostra, nós sabemos que as partículas de tamanho maior, elas vão se apresentar como pontos luminosos mais definidos, porém, elas vão se mover mais lentamente. Enquanto que as partículas de menor tamanho, elas vão se apresentar como pontos de luz menos definidos, mas elas vão se mover muito rapidamente. Por isso que a diluição da amostra é muito importante aqui, para que elas tenham espaço suficiente para se mover de acordo com a sua dimensão. E uma vez que a gente tem o rastreamento, né, da movimentação de cada nanopartícula individualmente, mas de todas ao mesmo tempo, o software analítico ele vai determinar o coeficiente de difusão, e esse coeficiente de difusão ele vai ser incluído aqui na equação de Stokes-Einstein, que vai determinar o diâmetro hidrodinâmico das partículas, que a gente vai também conhecer como tamanho de partícula. Bem, então, uma vez que a gente tenha o coeficiente de difusão, nós temos a constante de Boltzmann, a temperatura em que ocorre a análise, a viscosidade da amostra e, então, o tamanho da partícula, o diâmetro hidrodinâmico, ele é fornecido. Cabe ressaltar que, assim, tradicionalmente, essa equação ela foi proposta considerando uma esfera perfeita. Por isso que, em geral, as técnicas que vão utilizar essa equação para determinar tamanho de partícula, a gente vai poder confiar nesses resultados quando as partículas podem ser muito semelhantes a uma esfera. Então, não há muito consenso ainda, mas, assim, teoricamente, a gente não pode, por exemplo, determinar tamanho de partícula de nanotubos de carbono por essas técnicas, porque a morfologia de cilindro do nanotubo de carbono é muito distinto das esferas que a gente pode ser considerada por essa técnica. Então, de uma forma geral, nós temos em poucos minutos, então, por amostra, a gente costuma realizar vídeos de 3 a 5 vídeos com duração de 60 segundos, e depois que nós temos essa captura da imagem, as partículas são rastreadas individualmente, mas todas ao mesmo tempo, simultaneamente com análise. Então, a gente já vai começando a entender qual é o caráter de distribuição de tamanho dessas partículas.
E aqui a gente tem, então, a análise correndo, né? Ela está sendo processada e a gente já tem uma ideia, tanto observando o que o equipamento está considerando de partícula grande e pequena, o tracking de cada uma e a nossa população, a distribuição. Bem, então, quais são os parâmetros estruturais que a gente pode, então, conseguir com essa técnica? Da mesma forma que o DLS, vão ser fornecidos tamanho e distribuição de partícula. Porém, no NTA, essa distribuição ela vai ser dada pelo SPAN. E, diferentemente do DLS, nós temos aqui a concentração de nanopartículas, que nada mais é que a contagem das partículas, da quantidade de partículas que existem num dado volume. Então, nesse caso, independe a morfologia dessas partículas, porque o equipamento simplesmente vai contar e aí a gente vai voltar um pouquinho e entender por que esse parâmetro é tão especial. E uma outra capacidade bastante interessante é que, como para o equipamento independe a intensidade de luz que cada partícula vai espalhar, ela pode, então, trazer uma informação adicional da nossa amostra. Então, por exemplo, aqui, que é da própria Malvern, né, nós temos, quando a gente olha o gráfico de tamanho, a gente tem uma distribuição monomodal centrada em 90 nanômetros, né, de uma amostra, mas quando a gente dá uma olhada nessa amostra, que é composta por uma mistura de partículas de diferente natureza, a gente olhando o tamanho de partícula em função da intensidade de luz relativa, a gente sabe que, apesar de termos partículas de mesmo tamanho, nós temos uma mistura de poliestireno com nanopartículas de ouro. Então, ele consegue diferenciar partículas de natureza distintas. E, bem, por conta de todas essas possibilidades, a gente já percebe que ela pode ser aplicada em diferentes áreas do conhecimento, principalmente nas áreas biomédicas, alimentos nas áreas ambientais, sendo muito utilizado ultimamente na área de nanotoxicologia, de novos componentes vacinais, na área de virologia, cosméticos, na caracterização de Drug Delivery Systems, que acaba sendo o foco da nossa aula de hoje, também útil no que tange aos diagnósticos de sucesso de tratamentos de doença. Então, por exemplo, tem muitos estudos a respeito de sucesso de tratamento de leucemia linfóide aguda, quando já se sabe que existe um aumento da secreção de, por exemplo, vesículas extracelulares como exossomas, quando o paciente está doente, em tratamento isso tende a se modificar, e aí ela surge como um auxílio no diagnóstico, contando mesmo a quantidade de vesículas exossomais que tem numa dada amostra. E ela também é muito útil para a caracterização de muitos tipos de nanopartículas, incluindo aquelas de outras morfologias que não as esféricas, como, por exemplo, nanoargilas lamelares, nanotubo de carbono, entre outras. E bem, então, se vocês forem dar uma olhada na literatura, né, uma técnica relativamente nova, é natural que ela seja sempre, a sua performance, seja sempre comparada com a técnica de DLS, que é a técnica padrão ouro de caracterização de nanocoloides. Ela não só é utilizada na academia, mas ela é utilizada na indústria, né, na regulamentação. Então, como eu disse inicialmente, ambas as técnicas, elas devem ser indicadas, elas são indicadas para caracterização de amostras monodispersas. Então, quando tem aqui uma amostra com partículas padrão, né? Então, você sabe exatamente o que tem na sua amostra. Aqui eram beads de poliestireno de 100 nanômetros, nós temos resultados equivalentes em ambas as técnicas. No entanto, quando nós temos amostras bastante polidispersas, então essa amostra era uma mistura de bead de poliestireno de 100 nanômetros e de 200 nanômetros na proporção de 1 para 1. Quando ela foi caracterizada por DLS, o que acontece? As partículas de 200 nanômetros, elas espalham uma intensidade de luz muito maior, que acaba mascarando a intensidade de luz que as partículas de 100 nanômetros estão espalhando, e aí o equipamento ele não consegue resolver, a gente não encontra essa população. E por que o NTA ele vai trabalhar com base em todas as partículas, no número de partículas presentes nessa amostra, ele vai então conseguir resolver as duas populações.
que mostra que ele é indicado para essa caracterização de amostras bastante polidispersas. Bem, toda técnica tem a sua vantagem e a sua desvantagem, e aqui a gente vem defender o uso do NTA como uma técnica complementar para a caracterização. Então, que a gente possa utilizar DLS e NTA juntamente. Então, nós temos algumas desvantagens, como toda técnica tem. Baixa sensibilidade para caracterizar partículas menores que 10 nanômetros e maiores que uma micra, que são as mesmas limitações do DLS. No caso do NTA, né, a qualidade dos resultados depende muito do operador. O que isso significa? Que durante o vídeo que está correndo, se você perdeu a atenção, foi dar uma olhada no celular e de repente surgiu uma bolha de ar na sua amostra, para a gente, o equipamento vai entender como um monstro, né? E isso vai interferir no resultado final. E às vezes você vai achar que a sua amostra está instável ou ela não está da maneira como você esperava, mas na verdade simplesmente foi falta de atenção no meio da análise. E aí essa última desvantagem que é colocada aqui é que alguns autores eles dizem que é um pouco complicado você tirar uma alíquota tão pequena de uma amostra, porque é um equipamento de alta resolução, onde a gente trabalha com amostras muito diluídas, que talvez ele não vá trazer as informações estruturais que vão de fato representar aquilo que acontece no nosso sistema. E essa foi uma preocupação que a gente teve num artigo que a gente publicou em 2018, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, quando a gente então vai comparar a performance do NTA com amostras diluídas em relação à performance de amostras que não foram diluídas e analisadas por DLS, né? Para a gente poder ter um entendimento um pouquinho melhor. Mas, ao meu ver, essa grande resolução do equipamento, ela vem muito mais como uma vantagem do que uma desvantagem, porque quando a gente pensa em caracterização de amostras, onde a gente tem uma limitação muito grande em relação ao volume dessa amostra, por exemplo, nós vamos analisar, caracterizar plasma sanguíneo de pacientes, onde a gente não consegue ter um volume muito grande. O que a gente mais precisa é, de fato, poder utilizar uma pequena alíquota dessa amostra e ter uma informação global do sistema. E bem, então quais são os perfis esperados quando se utiliza a técnica de NTA? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma caracterização de um sistema lipossomal bastante monodisperso, uma distribuição de tamanho, né? A gente consegue até ver um ombrinho aqui, que é normal, algum outro tamanho de partícula, porque os sistemas preparados em laboratório, eles nunca vão ser totalmente monodispersos, diferentemente daquelas partículas padrões que a gente compra, né, para calibrar os equipamentos. Aqui já é o perfil da caracterização de exossomos. Então, são amostras polidispersas e a gente tem a resolução aqui, né, de 3 populações e ainda mais quando se caracteriza amostras muito polidispersas, como, por exemplo, estudos de cinética de agregado de proteínas, onde se observa pelo menos aqui 5 diferentes populações. E bem, e quais seriam então as aplicações do NTA para linhas de pesquisa de Drug Delivery Systems propriamente ditas? Eu trago algumas dessas aplicações, mas cabe ressaltar que o NTA ele tem sido explorado cada vez mais, e a ideia mesmo é poder se utilizar desse parâmetro único que ele traz de número de partículas por ml, muito mais acurado e muito mais sensível a partículas de tamanhos menores que 200 nanômetros do que, por exemplo, a maioria dos citrômetros de fluxo. E agora a intenção é que se aproxime muito esse dado, que é um dado analítico in vitro, para que se possa utilizar e planejar os estudos biológicos in vitro, em vivo, e por que não se aproximar de estudos clínicos. A ideia é que um dado in vitro possa ser diretamente correlacionado com a performance biológica desses materiais. Bem, esse artigo de 2012 é um artigo do grupo da professora Adriana Pohlmann e da professora Silvia Guterres, da Federal do Rio Grande do Sul, que elas também têm um trabalho excelente em desenvolvimento de sistemas tanto lipídicos ou poliméricos nanoestruturados para drug delivery, e nesse artigo ela traz todo esse desenvolvimento, mas ela utiliza técnica, assim como vários outros artigos já utilizaram,
para caracterizar essas nanopartículas. Então, é natural que lá em 2012, e isso a gente faz até hoje, para ser muito sincero, nós temos a caracterização tradicional por DLS e aí a gente compara com a caracterização pelo NTA. O que foi interessante nesse artigo, que ela explora o SPAN, que é aquela medida, aquele parâmetro que vai nos dizer respeito à distribuição de tamanhos que estão presentes nessa amostra, a polidispersividade, né? E ela foi também, eles foram os pioneiros para trazer esses números limites. Para quem está acostumado a trabalhar com desenvolvimento de drug delivery, nós temos aqueles números mágicos, né? Então a gente sabe que o PDI, quanto mais perto de zero, isso significa que a nossa amostra é mais monodispersa possível, e temos alguns limites, como o PDI, é melhor que ele não ultrapasse 0,2, porque aí a polidispersão já está um pouco maior do que se espera. Não há muito consenso nisso, mas para o SPAN havia muito menos, e eles trazem esse número que foi muito importante para a gente e que a gente continua utilizando, que é quando nós temos valores de SPANs menor do que 1, isso também vai se referir a amostras monodispersa. Então, ele traz os dados aqui de tamanho, né? Quais são os tamanhos médios das populações, né, da nossa amostra presente. Então, quais são os tamanhos médios presentes? Em 10%, em 50%, em 90% da amostra. E de uma maneira muito simples de calcular, se a gente vai, então, fazer a diferença do tamanho presente em 90% menos o tamanho médio presente em 10%, dividido pelo tamanho médio presente em 50% da nossa amostra, que é basicamente o que eu fiz aqui, 174 menos 85 dividido por 124, nós vamos ter os valores de SPAN resultante. Nesse caso do trabalho delas, os dois valores eram menores que 1, considerando, então, uma amostra bastante monodispersa, indo ao encontro dos valores de PDI 0,1 e 0,17, que também traziam essa mesma informação. Então, esse é um trabalho bastante importante. Trazendo um pouquinho agora os trabalhos do grupo da professora Eneida, né? Para quem não conhece, é um grupo já que tem muitos anos de desenvolvimento de carreadores de origem lipídica para a liberação de anestésicos locais e de outros fármacos que vão atuar no gerenciamento de dor. E como todo trabalho de nanocoloides para drug delivery, nós temos que acompanhar a estabilidade fisicoquímica, e os parâmetros mais básicos e tradicionais de acompanhamento são o monitoramento do tamanho de partícula, do PDI, de potencial zeta, do pH, e aí outros parâmetros também, dependendo do interesse, ao longo do tempo. O que se espera é que não haja alterações significativas ao longo do tempo, que uma vez que a gente garanta esses parâmetros estruturais que vão garantir a estabilidade desse sistema, isso está também relacionado com o tempo de prateleira desse medicamento e também com a performance biológica. Nesse trabalho, nós fizemos todas essas análises padrão, e assim como outros grupos já vinham fazendo, né, esse artigo é de 2016, nós acompanhamos, nós monitoramos o número de partícula ao longo do tempo, aqui ao longo de 14 meses, para poder avaliar o que acontecia com os nossos sistemas. Bem, para além disso, havia uma necessidade da gente entender um pouco melhor a organização supramolecular dessas partículas. Esse sistema aqui são os carreadores lipídicos nanoestruturados, que eles são compostos, né, na sua matriz estrutural lipídica, é composta por uma mistura de lipídios sólidos e líquidos à temperatura ambiente, que vai gerar uma matriz com alguns defeitos estruturais que são muito interessantes para a gente poder encapsular, acomodar moléculas hidrofóbicas de maneira muito confortável. E a gente garante a estabilidade fisicoquímica dessas partículas através de uma estabilização, que pode ser, nesse caso, estérica, com o uso de poloxamer. Já se sabe que a utilização de tensioativos em formulação, ela está diretamente correlacionada com a toxicidade desses sistemas. Como esse sistema ele foi inventado, né, o primeiro relato do grupo do professor Miller, lá da Alemanha, nos anos 2000,
ainda não se tinha ainda não se tem uma certeza absoluta de como se organiza esse sistema, mas as representações que se tinha até então eram de partículas parecidas com essa, mas que eram decoradas com centenas de moléculas de tensoativo, como se fosse um solzinho mesmo. E aquilo nos parecia um tanto inverossímil, porque nós temos uma concentração muito limitada que se pode utilizar de tensoativo, temos garantido a biocompatibilidade desses sistemas, então víamos que era necessário tentar entender de fato, ou pelo menos se aproximar um pouco mais da realidade de como que essas partículas se organizam. E são sistemas muito complexos, porque tem uma grande quantidade de recipientes. Então a intenção foi poder utilizar o número de partículas presentes por ml numa amostra, a constante de Avogadro, para a gente poder estimar a quantidade de moléculas de cada recipiente que são necessárias para compor uma nanopartícula individualmente. E para além disso, eu sabendo qual foi a concentração que eu utilizei da minha molécula ativa e qual foi a minha eficiência de encapsulação no meu sistema, eu consigo também estimar a quantidade de moléculas de fármaco que eu tenho no interior das minhas nanopartículas e também estimar de maneira um pouco racional quantas moléculas estão livres, estão fora dessas partículas no meu sistema. E com esses cálculos a gente chega numa relação de 7 moléculas de poloxamer para 850 moléculas de lipídio, que para a gente era muito mais próximo da realidade no que se refere principalmente à biocompatibilidade desses sistemas. E bem, uma vez que nós publicamos esse trabalho em 2016, aí surgiu a necessidade de entender um pouco melhor a questão de se esse cálculo racional que a gente utilizou faria sentido, e também de propor para a comunidade acadêmica o uso da concentração de número de nanopartículas como um parâmetro a ser monitorado no estudo de estabilidade físico-química, tão importante quanto os que já são monitorados até então, e aí que gera esse artigo de 2018. Então, diferentemente do que tinha sido feito até então, nós não utilizamos nenhum tipo de nanopartículas comerciais padrão. Nós preparamos nanosistemas coloidais que a gente trabalha corriqueiramente no laboratório, que ora eles são feitos por mistura de lipídios, ora eles não têm aquela distribuição monodispersa maravilhosa, mas que eles são um pouco mais reais. E para que a gente pudesse entender qual seria de fato a relação da concentração de nanopartícula com os demais parâmetros estruturais. Para isso, nós preparamos sistemas lipossomais compostos por uma mistura de lipídios, no caso, a fosfatidilcolina hidrogenada de soja com colesterol, HSPC, o dipalmitoil fosfatidilcolina, que aqui já é um lipídio ele é puro, na concentração de 0,125 milimolar, sem nenhuma molécula ativa. Essa concentração ela foi escolhida porque, dessa maneira, essas amostras estavam aptas a serem caracterizadas por DLS sem nenhuma diluição, enquanto que para o NTA era necessário a diluição de 200 vezes. Então, aí eles foram preparados pelo método mais corriqueiro, que é o método da formação e da hidratação do filme lipídico, e para homogeneização desses tamanhos de partícula, essas amostras foram estrudadas, ou seja, elas foram submetidas a passagens repetidas por membranas com poros de 400 nanômetros, e assim a gente foi começando a estudar um pouquinho do que estava acontecendo com a estrutura dessas partículas. E além disso, nós também preparamos os SLNs, que são as nanopartículas lipídicas sólidas, que nós adotamos esse sistema como um sistema dual, um sistema mais complexo, composto pelo lipídio sólido, né, que é o palmitato de cetila 10%, e o poloxamer nós variamos, variando a concentração de 0,1 a 5%. Por que a gente fez isso? Porque nesse caso e no caso anterior, a nossa intenção seria de simular
uma indução de uma instabilidade físico-química. Vamos supor que os nossos sistemas eles vinham sendo acompanhados na estabilidade físico-química e num determinado momento houve uma aglutinação dessas partículas. Quais são os resultados esperados para isso? Um aumento do tamanho de partícula e da distribuição ao longo do tempo, por conta dessa aglutinação. E isso é um indicador de instabilidade, né? E a intenção foi brincar um pouquinho com isso. E por que que a gente foi variando a concentração de Pollock-Summers? Porque a gente já sabia que se a gente utilizar na concentração máxima que a gente pode, de 5%, ele é muito capaz de prover, né, de estabilizar partículas que têm 10% de lipídio, com a gente gerando tamanhos de partícula perto de 100 nanômetros, distribuição monodispersa. No entanto, se a gente utilizar só 0,1%, ele não é capaz de estabilizar esse sistema. E o método também é o método mais comum para a produção desse tipo de partícula, que é o método da homogenização e ultrassonicação a quente, e vai gerar, então, as nossas nanopartículas. É uma nanopartícula muito semelhante ao carreador lipídico nanoestruturado do outro artigo. A única diferença é que a matriz estrutural dessa nanopartícula é composta só por lipídios sólidos. Bem, então, a respeito dos nossos resultados. A primeira estratégia nossa foi, então, a gente avaliar a influência do número de passagens da nossa amostra pela membrana de 400 nanômetros e a influência disso nos parâmetros estruturais. Então, nós temos esse primeiro gráfico aqui, onde nós fomos quantificando o tamanho de partícula por DLS e por NTA, à medida que a gente ia aumentando a quantidade de vezes que a amostra ia sendo estudada, né? Então, quando nós temos uma amostra que não foi estudada nenhuma vez, com um PDI, né, como se espera, muito elevado, olha aqui, né, nós temos um caráter de uma amostra muito polidispersa, que é natural que haja uma discrepância muito grande nos resultados de tamanho de partícula por conta da própria limitação do DLS para caracterizar esse tipo de amostra. No entanto, à medida que essas amostras iam sendo estudadas mais vezes, totalizando um total de 6 vezes, nós tínhamos uma amostra, então, resultante muito homogênea, né, tanto em termos de PDI quanto em termos de SPAN, e após as 6 passagens, temos praticamente o mesmo resultado no tamanho de partícula. Lembrando que as amostras de DLS não eram diluídas e as amostras de NTA foram diluídas 200 vezes. Esse primeiro resultado mostra que essas técnicas conversam. Quando nós temos amostras monodispersas, ambas as técnicas vão fornecer resultados analíticos. Além disso, a gente foi caracterizando em termos de quantidade de lipossomas por ml. E o que foi observado foi que, à medida que a quantidade de vezes que essa formulação foi estudada ia aumentando, nós percebíamos um aumento da quantidade de vesículas. Então, isso significa que, à medida que o tamanho ia diminuindo, à medida que as partículas maiores, LMV, elas iam sendo obrigadas a passarem pela essa membrana várias e várias e várias vezes, quando se tinha um tamanho menor de partícula final, a gente tem uma quantidade maior de partícula, que justamente era o que se esperava. Também utilizamos aquela mesma ideia para poder determinar, nesse caso, estimar, porque aqui já é uma mistura de lipídios, né? A gente sabe que conforme o tamanho de partícula era maior, a gente necessitava de uma maior quantidade de moléculas de lipídio por vesícula, o que ia diminuindo à medida que o tamanho ia ficando menor. Bom, então, esse foi só o primeiro teste, porque a gente queria saber se as técnicas iriam conversar, e elas conversaram. Bem, depois a ideia era poder, então, induzir a uma instabilidade dessas amostras, como ocorre muitas vezes no nosso desenvolvimento, para ver como que iria se comportar o número de partículas em relação ao tamanho de partículas. Nesse caso, as amostras foram as amostras lipossomais, compostas só por DPPC, e elas foram sendo analisadas nesse momento em relação ao tamanho de partícula por DLS e ao número de partículas por NTA, à medida que iam sendo adicionados incrementos de clorofórmio nas nossas formulações.
Por que o clorofórmio? Porque o clorofórmio ele é capaz de solubilizar parcialmente a cadeia acila desses lipossomas, levando então uma desestabilização desse sistema e o que foi observado, que era a nossa intenção, há um aumento abrupto desse tamanho de partícula quando a gente tem um incremento máximo de 20 microlitros na nossa amostra. E o que foi observado? À medida que o tamanho de partícula aumentou bruscamente, o número de partícula diminuiu. Como se essas partículas, uma vez que elas comecem a aglutinar, elas aumentam de tamanho e diminuem na quantidade, né? E o teste de correlação mostra uma correlação negativa muito forte entre o tamanho de partícula e o número de partícula, ou seja, parâmetros que estão fortemente correlacionados. E bem, a gente também conseguiu corroborar esses estudos por uma outra técnica de caracterização, microscopia eletrônica de transmissão, numa situação onde não havia nenhum incremento de clorofórmio na nossa amostra, indo bem, né, valores muito próximos ao quantificado pelo DLS, e nessa situação já havia essa amostra com um incremento máximo de clorofórmio, então a gente tem de 130 para quase 590 nanômetros. E bem, com essa mesma lógica, fomos caracterizar os sistemas de SLN, aqueles sistemas mais complexos formados por essa mistura de recipientes. À medida que a concentração de tensioativo ia diminuindo de 5%, chegando em 0,1, observamos um aumento muito grande do tamanho de partícula, acompanhado pela diminuição novamente do número de partícula. Bem, temos aqui uma correlação negativa bastante proeminente, não tão boa quanto do lipossoma, mas a gente tem que lembrar que lá era um único lipídio muito puro, aqui é uma mistura de recipientes. Basicamente, pela nossa lógica, né? Na formulação que tinha 5% de tensoativo, que na nossa imaginação era nosso sistema estável, a gente tinha perto de 230 nanômetros, e ela vai para uma situação como se esse sistema tivesse sido desestabilizado ao longo do tempo para mais de 1000 nanômetros. Foi observado, então, uma queda drástica no número de partículas, praticamente uma ordem, né, de 61 vezes 10 a 12 partículas para quase 5 vezes 10 a 12, e pela lógica de raciocínio também. A gente tem um aumento muito grande da quantidade de moléculas de lipídio por partícula, uma vez que esse tamanho aumentou muito, de 2 vezes 10 a sexta para quase 3 vezes 10 a sétima partículas por ml. Bem, uma vez que foi observado que esses dois parâmetros, de fato, eles conversam, eles estão relacionados, foi necessário entender um pouco mais sobre o racional do cálculo, né? Então, seria a utilização da técnica do NTA para trazer informações a respeito da composição de uma nanopartícula individual, que para o sistema lipossomal a gente tem que combinar que não era tão necessário, porque já se sabe muito bem, já se conhece muito bem a organização dessas vesículas lipossomais. Mas como esses sistemas nanocarreadores, a cada dia a gente tem um novo sistema, novas partículas são formadas e muitas vezes se sabe quais são os parâmetros estruturais, se sabe que elas são biocompatíveis, que elas funcionam, mas ainda não se sabe muito bem como elas se organizam. Nós utilizamos o lipossoma simplesmente porque era mais fácil de entender se o racional dos nossos cálculos fazia sentido. Então, de uma maneira muito sucinta, uma vez que a gente tem a concentração do nosso lipídio, no caso 0,125 milimolar, e a constante de Avogadro, foi possível calcular a quantidade de moléculas de DPPC por litro na nossa formulação, e simplesmente aqui transformou litro para ml, né? Então a gente cai 3 casas, e então nós dividimos a quantidade de moléculas de lipídio por ml pela quantidade de partículas, pela quantidade de lipossomas por ml. E aqui, 10 a 16 menos 10 a 11, a gente tem 10 a quinta. Se vocês fizerem essa divisão de 7,5 por 9, eu garanto para vocês que vai resultar em 0,8. Passando a vírgula para cá, a gente chega, então, em 8 vezes 10 a quarta moléculas de DPPC por partícula. Bem, mesmo depois desses cálculos, mesmo depois de ter publicado o artigo em 2016, fica aquela dúvida, mas será que isso está certo, né?
E aí nós fizemos uma comparação do cálculo teórico com o cálculo experimental. Por isso que nós escolhemos o lipossoma como vesícula modelo, porque já se é muito conhecido uma estratégia de poder determinar o número de lipídios por lipossoma com base no diâmetro hidrodinâmico. E nós fizemos isso aqui. Então, a gente vai ter um foco aqui nessa situação onde todas as amostras, elas eram bastante monodispersas, ou seja, os tamanhos de partícula obtido por NTA e DLS eram muito parecidos, e simplesmente a estratégia aqui foi utilizar o diâmetro hidrodinâmico para poder chegar na fórmula, né, utilizando a fórmula da área superficial externa de uma esfera. E lembrando que a gente utilizou 2 vezes essa área, considerando, então, as áreas ocupadas pelas monocamadas interna e externa dos lipossomas, dividido simplesmente pela área que ocupa uma cabeça polar do lipídio, que, no caso, era 5,5 angstroms ao quadrado, que não é nenhuma novidade para quem trabalha já com os lipossomas. E o que foi encontrado é que, quando nós determinamos o número de moléculas de lipídio por lipossoma, tanto com base nesses cálculos teóricos, considerando os tamanhos de partícula, como com os dados diretamente medidos pelo número de partícula, usando aquele racional do slide anterior, alcançamos valores que são muito próximos entre si. O que significa que a gente sugere fortemente que quando vocês forem brincar de partículas muito inovadoras, que a gente não se sabe muito bem até como elas se organizam, e poder entender um pouquinho melhor até para poder correlacionar esses valores teóricos com o seu comportamento biológico, essa estratégia é muito útil, muito fácil, para poder, pelo menos, estimar a organização, a composição de uma nanopartícula individual, composta, muitas vezes, por uma mistura de recipientes. E, bem, aí passaram-se muitos anos, esse artigo foi muito legal, assim, teve um bom aceite pela comunidade acadêmica, só que a gente continua fazendo os nossos desenvolvimentos de drug delivery. E aí foi um resultado muito interessante, apesar de um pouco triste, porque quem trabalha com drug delivery sempre sonha com que os nossos sistemas sejam estáveis para todos sempre, né? Mas nem sempre isso acontece. E aí, nesse artigo aqui que a gente publicou agora, no final do ano passado, nós desenvolvemos nanoemulsões funcionais híbridas para tratamento de enxaqueca. Então, é um sistema que é composto por uma mistureira de recipientes. E se nós observarmos com um pouquinho mais de cuidado o grupo preto, que é a minha nanoemulsão, que tinha o biopolímero xantana e a sumatriptana, no estudo da estabilidade que foi feito durante 1 ano, no que se refere ao tamanho de partícula, o que foi observado aqui, após a medida de 6 meses até a medida de 1 ano, houve um aumento abrupto do tamanho de partícula, gigantesco, saiu de perto de 100 nanômetros para mais de 500 nanômetros, que foi acompanhado pelo aumento do PDI, que isso era um pouco óbvio, mas nós também observamos uma queda brusca do número de partículas por ml, né? E isso daqui não foi induzido no laboratório, de fato aconteceu como poderia acontecer com qualquer pessoa, mas reforça o interesse da utilização desse parâmetro para monitorar a estabilidade físico-química. Bom, mas aí vocês podem perguntar para a gente, mas já são tantos parâmetros que são monitorados, por que vocês querem colocar mais um parâmetro, né? Não é à toa, porque normalmente como a gente já comentou, os sistemas nanocoloidais, eles são muito complexos, então para que eles sejam efetivos, essas partículas elas precisam estar se movendo sob movimento browniano continuamente. No entanto, existem alguns processos que podem levar à aglutinação de partícula, ao envelhecimento de Ostwald, que, em geral, nós vamos poder predizer de maneira precoce através do acompanhamento do tamanho da partícula e da distribuição. No entanto, existem outros processos que podem acometer os nossos nanocoloides que não vão ser necessariamente observados de maneira prematura através de um aumento do tamanho de partícula.
como é o caso, por exemplo, de degradação, de erosão e de rompimento dessas vesículas, que no final das contas isso também vai afetar a atividade biológica desse sistema, a eficácia desses sistemas, só que se a gente não acompanhar o número de partícula por ml, muitas vezes isso não vai ser observado a tempo, prematuramente, o que vai gerar um gasto maior de tempo de laboratório, de recipientes. Por exemplo, não iríamos levar a cabo um estudo de eficácia em vivo em um sistema que a gente está percebendo que essas partículas estão entrando em degradação. Uma outra implicação prática muito interessante também, que quando a gente pensou nisso, a gente não tinha parado para pensar que poderia ser muito útil, é o que tem acontecido agora, né? Eu e a professora Eneida, de vez em quando, prestamos alguns tipos de consultoria para indústrias farmacêuticas, muitas vezes em compostos vacinais particulados. Então, é bastante interessante entender um pouquinho como funciona as questões de regulamentação para além da comunidade acadêmica. E aí, eles vieram com um problema, que era um próprio laudo da Anvisa, pedindo com que alguns parâmetros fossem acompanhados. E logo que a gente bateu o olho nisso, percebemos o seguinte, que era um sistema nanoestruturado, que ele, depois de todo o processo dele, ele era estável e tal, ele era submetido a um processo de esterilização muito crítico para um sistema particulado, que ele contava com uma pressão muito alta, uma temperatura muito alta, e que isso poderia levar à degradação dessas partículas na pós-esterilização, e que isso não poderia acontecer, porque depois isso ia trazer um problema muito grande na eficiência desse sistema, bateu e voltou na Anvisa. E o que foi, então, a estratégia? A estratégia foi acompanhar o número de partículas desses sistemas antes e após a autoclavagem, a esterilização, e observar que se houve, de fato, uma diminuição no número de partícula, aqui a gente está garantindo que aquele processo de esterilização não era adequado para esse tipo de nanocoloide. Então, de fato, nós vamos continuar a sugerir fortemente o acompanhamento desse parâmetro. E bem, como surge também aquela necessidade, né? É muito engraçado quando a gente faz esses trabalhos de drug delivery. Eu, pelo menos, eu não tenho, eu trabalho no desenvolvimento propriamente dito, na caracterização, e quando são os estudos de eficácia, eu costumo contar com as colaborações, né? E é muito comum, para quem não trabalha muito nessa área, ter essa dificuldade de entender por que um sistema que caracterizado in vitro ele tem um comportamento tão bonito, a liberação in vitro ela é tão bonita e isso não correlaciona com o comportamento em vivo. E a ideia da utilização da concentração de nanopartícula é juntar, é ser essa ponte entre esse abismo entre o in vitro e o in vivo. E quando mesmo as pessoas do grupo, né, esse artigo aqui de 2019 é um artigo de uma aluna da professora Eneida Viviane, referente ao seu trabalho de doutorado, um trabalho maravilhoso, que também trabalhava com carreador lipídico nanoestruturado para liberação de anti-inflamatório. Da mesma forma que todos do grupo, foi feita a caracterização dessas nanopartículas através da técnica de DLS, mas também com a técnica de NTA, estudou-se então um pouco da composição dos recipientes que compõem uma única nano, e aí no teste de viabilidade celular in vitro, ela traz agora o dado de nanopartícula, da concentração de nanopartícula, como um dado analítico que deve, daqui para frente, sempre ser utilizado para poder planejar os estudos biológicos, para poder discutir os estudos biológicos. Porque por mais que muitas vezes nos interesse saber, de fato, o comportamento da nossa molécula ativa, nós temos que se lembrar que uma vez que essa molécula ela foi incorporada num sistema nanoestruturado, nós temos agora uma entidade nanoestruturada que vai interagir com as células, que vai interagir com as barreiras biológicas, muito além só do efeito do fármaco que potencializou ou aumentou a toxicidade. Nós temos toda uma entidade agindo nisso, e o interesse é que os planejamentos sejam feitos com base nisso, porque se um dia esses desenvolvimentos eles alcançarem de fato o mercado, que as pessoas possam planejar
as doses, tanto para aplicar em animais ou já em humanos, com base na concentração de nanopartículas. Quantas partículas por ml eu tenho que administrar para poder ter um efeito seguro? Então, a outra mensagem dessa aula é para que vocês olhem com um olhar carinhoso para esse parâmetro no momento da gente poder desenvolver os outros estudos de atividade, toxicidade e por aí vai. Bem, então, como as conclusões, eu espero que tenha ficado claro, né, que o NTA ele é um equipamento que vai permitir uma análise rápida, em tempo real, né, através de um preparo de amostras não invasivo, muito menos invasivo que qualquer técnica microscópica. A gente tem a opção do filtro de fluorescência para aumentar a seletividade da caracterização. Esse princípio de particle by particle, ele vai gerar resultados em alta resolução, independente da polidispersão dessas amostras e de amostras muito diluídas, que é ótimo para casos onde tem-se uma dificuldade em ter volumes muito elevados de amostra. Fornece tamanho, distribuição de partículas e a concentração. Sugerimos fortemente que partículas que se afastem muito da morfologia esférica, que elas sejam acompanhadas no estudo de estabilidade físico-química em termos do seu número de partículas, que é, sim, um novo parâmetro para garantir a estabilidade desses sistemas. Por isso que ele vai trazer informações para a gente a respeito da estabilidade e vai detectar precocemente alguns processos de instabilidade, como degradação, erosão e rompimento de nanopartículas. E uma vez que se utiliza o número de partículas expresso como a concentração molar de nanopartículas em um sistema, pode brincar, pode se estimar a composição de cada nanopartícula individualmente. Por todos esses motivos, entendemos que a concentração da nanopartícula é um dado in vitro a ser explorado, correlacionado, utilizado para se planejar os estudos em vivo subsequentes, muito útil para a caracterização de misturas complexas. Bom, pessoal, essas foram as referências que eu utilizei para a aula de hoje. Caso vocês tenham qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo e-mail. Eu gostaria de agradecer todas as agências de fomento. Novamente, gostaria de agradecer o Comitê de Organização do Congresso, que sempre faz esse encontro maravilhoso. Gostaria de agradecer todo o Laboratório de Biomembranas. E muito mais do que agradecer, eu gostaria de dedicar essa aula à professora Eneida, que é uma grande inspiração para todos nós, e eu tenho certeza que logo, logo ela está de volta, porque ela faz muita falta e que vem a vacina para todos nós. Obrigada, gente. Muito obrigado, Lígia. Foi realmente muito interessante nessa técnica relativamente nova, né? Assim, embora o efeito que esteja por trás do espalhamento da luz já ser muito conhecido e estudado, é uma técnica relativamente recente, né? Você mesmo menciona que ela não tem 20 anos ainda, né? Então é uma coisa bem legal mesmo. Pessoal, temos perguntas, alguma coisa, alguma dúvida, alguma questão com a Lígia? Eu tenho uma, Lígia, que na verdade é uma curiosidade, porque o DLS, a gente sabe que ele pode ter alguns problemas quando você trabalha com sistemas carregados, positivos ou negativos, né? Quando o seu sistema ele é carregado, você pode ter, por causa das interações entre as partículas, isso pode te dar um resultado errado, entre aspas, no DLS. No NTA isso acontece também? Você tem problemas com coisas carregadas ou não? Não, a gente não costuma ter nenhum problema, pelo menos das nossas experiências. Normalmente as nossas partículas são negativamente carregadas, né? Uma vez ou outra elas são carregadas de maneira positiva, mas a gente não costuma ter nenhum tipo de problema. No entanto, existe uma curiosidade que até hoje ninguém da Malvern veio nos explicar, é por que, ainda que o fabricante ele diga que exista, por exemplo, um módulo de potencial zeta vira acoplado nesse equipamento, eles não comercializam, não se utilizam. Então, existe algum problema ali no equipamento que, pelo menos, as medidas, o potencial zeta, eles não indicam. Então, assim, né, a gente não sabe ao fundo, mas não conseguimos ter essa informação de cargas resultantes, enfim, em termos disso, infelizmente. Legal, muito obrigado.